Então vamos dar início a este nosso painel. Eu tenho o imenso gosto de apresentar a comunicação que vai ser eh, apresentada pelo nosso consórcio, o professor Luís Martins, e que tem como título A Influência da Dignidade no Local de Trabalho, na, na motivação para o trabalho e ah, nas intenções de rotação dos médicos num serviço de saúde pública. Sim, senhora. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, era dizer porque é que eu escolhi este tema. Primeiro porque foi realmente uma tese que ainda está, que vai ser discutida em julho deste ano no ISCTE, portanto estamos ainda de cima do acontecimento, ainda não foi discutida, vai ser discutida em julho. Eu pedi à professora Malu para ser também arguente, ela vai ser arguente desta tese, e é a primeira tese que há conhecimento que se tenha falado em dignidade, que a dignidade seja a dimensão central do estudo de um doutoramento em gestão de empresas, no caso, aplicada à saúde. Um, e, como calculam, não, ao princípio, quando eu propus ao candidato, o Ang Sanal, que fizesse isto, uh, tivemos alguma dúvida sobre se esse tema era um tema que podia passar, enfim, nas grelhas de análise das universidades parceiras na China. Ele vai fazer este doutoramento, é ser realizado no ISCTE, Instituto de Universidade de Lisboa, que está a ser realizado. E, curiosamente, o tema foi, é a primeira vez que se fala assim em termos científicos, pelo que me dizem os colegas da Universidade Chinesa, que era o Aung Sanao, que é o candidato, e também porque eu forneci-lhe todas as informações que tinha sobre a dignidade, nomeadamente o livro que foi publicado coordenado pela professora Malu, e todos os artigos que nós tínhamos aqui no Ocidente produzido, e tratava-se não só de aplicar esses conhecimentos, mas de o repensar à luz da digamos assim, da cultura chinesa. Tínhamos que o pensar à luz da cultura chinesa. E porque é que isto tem interesse para os ocidentais? Porque quando nós estudamos chinesas, já o Hofstede introduziu a variável do curto prazo e do longo prazo por causa de ter estudado as culturas francesas. Quer dizer, a ideia de estudar as questões que vêm de outros países faz com que nós sejamos menos etnocêntricos. Eu ontem até mandei para o professor Correia Juíno, mandei uma proposta em troca de um artigo que ele me forneceu, um livro que agora saiu em 2021 sobre The People Weird. Weird quer dizer esquisito. E os autores, Weird, portanto W-E-I-R-D, um, quer dizer que nós somos um povo, de acordo com o autor, somos um povo muito esquisito porque somos muito característicos. Nós estamos a referir aos povos ocidentais. E acontece que foi essas razões, e por razões, digamos, operacionais da realização desta, desta tese, introduzimos a dignidade, e é com algum gosto que foi reconhecido como uma tese, enfim, nestes na pré-defesa, que nós fazemos sempre uma pré-defesa com um júri com professores chineses e portugueses, etc., antes da defesa oficial, aquela que exige que seja feita cerca de 3 meses antes da discussão final. E, portanto, este tema foi fortemente apoiado e considerado, e mais do que isso, foi capaz, a questão do conceito de dignidade foi muito capaz de explicar o turnover dos médicos que nós aqui em Portugal chamamos de clínica geral. No Brasil não sei muito bem como é que vocês lhes chamam, já soube, mas não tenho agora presente, até tenho uma obra sobre os médicos que agora aqui em Portugal chamavam-se clínica geral e que agora se chamam médicos de saúde familiar, né? Médicos de saúde familiar. Portanto, são aqueles que fazem os cuidados primários, não é? Cuidados primários. E pronto, basicamente este senhor Wang Sanal
só para dizer isso, ele é responsável por um setor dos cuidados primários, portanto, de uma região, e, portanto, introduziu a sua tese e realizou a sua tese com uh, fez uma pesquisa e a ideia tratava-se de pensar o que é que quer dizer dignidade no conceito oriental, que, aliás, tem muito mais tradição que nós aqui o que é que significava dignidade para os povos chineses, pá, enfim, que tem muito mais tradição do que nós temos aqui em Portugal, ou na Europa, se quiserem. Aqui apareceu só com o Kant é que finalmente é que nós começamos a dar significado a este conceito de dignidade. Poder-se sempre dizer que o cristianismo tem como base este conceito, porque a cultura cristã diz que cada homem deixa de ser filho, deixa de ser filho de quem quer que seja para ser filho de Deus. Todos somos filhos e nessa perspectiva todos têm a mesma dignidade, não é? E portanto, talvez por aí, mas foi o Kant que 1700 e qualquer coisa que cunhou muito e defendeu muito essa ideia da dignidade, mas a ideia nos povos orientais, na China, já havia há muito tempo aquela ideia de não perder a face, e portanto eles têm uma cultura, ou têm uma cultura clássica relativamente mais, digamos, muito mais sentida, e o harakiri que eles suicidavam, eles quando perdiam essa dignidade, esse reconhecimento de serem pessoas dignas na sociedade, portanto, faziam, portanto, colocavam uma faca e suicidavam-se com uma faca enfim, no peito e tal, e portanto digamos que havia toda uma tradição, e foi curioso saber em que medida é que isso é importante para, digamos, para um conjunto destes médicos, mil e muitos e tal, que já vou dizer o número concreto, que estavam de certa maneira com um desempenho considerado muito pouco interessante e muito pouco e relativamente desmotivado. O que é que isso significava? Como é que esse conceito de dignidade podia ajudar-nos a explicar? E realmente ajudou a explicar que a dignidade tornou-se, ou a ausência desse reconhecimento, e já vamos ver porque é que na China as questões são um bocadinho diferentes do no Ocidente, porque é que na China eles acham que pelo facto de não serem reconhecidos implica que eles próprios não tenham uma grande identificação com a profissão, que a abandonem, ou que pelo menos não tenham uma performance, digamos assim, adequada na perspectiva das autoridades chinesas. Bom, portanto, cá está BPHS, que é Basic, se quiser em inglês, Basic Public Health Service, portanto são os serviços primários, cuidados primários, a vacinação, enfim, a prevenção, o tratamento e tal. Que corresponde aqui aos nossos serviços de saúde primários, e portanto, digamos que ele tem, portanto, sobre a sua responsabilidade 1576 médicos e ele é responsável por esta zona em que tem 1576 médicos. Estes estudantes, destes médicos, desculpem, que lá chamam-se portanto, portanto, digamos que a ideia é como é que a percepção do modo como eles, a percepção de que eles têm, da dignidade que lhes é atribuída pelo facto de desempenhar esta função, implica na sua própria motivação e no turnover. A turnover é a intenção de saída, de abandonar a profissão ou de ir para outro sítio, nos médicos destes serviços, de physicians. Os physicians são os médicos na China, não é? Dos médicos dos serviços dos cuidados primários. E como é que nós podemos medir este nível esta questão da dignidade? Bom, portanto, há mais questões, estas duas são as mais importantes, mas a questão 2, portanto, já estamos ditos. Depois a ideia é se a motivação medeia, é um mediador, a relação Luiz, entre a dignidade e o turnover. Luiz, ainda está Se na há, primeira transparência. não estás a ver? Não estão a ver? Está na primeira transparência ainda, com o título só. Peço desculpa, você está completamente a pé, mas aqui já passei. Não está. Não mudou ainda. Mas a gente está entendendo bem, mas não mudou. Só para você saber. Não mudou desta? Está esta? Não, Está para mim, o menos aparece a primeira transparência, quando tem o título. Então vou terminar a apresentação, vais ver se vou então utilizar assim. E assim, já muda?
Sim, Hum. Pronto, isto a segunda. porque eu estava no modo de apresentação e ele devia mudar aí também. Não Uhum. sei porque é que não muda. Bem, mas entretanto, como vos disse, a ideia era esta, de relacionar como é que este conceito de dignidade e a percepção que eles têm da dignidade no seu próprio local de trabalho e na sua atividade que desenvolvem está relacionado ou não com a motivação e com o envolvimento que eles têm com a sua própria profissão. Como vos disse, isto é Basic Public Health Service, os serviços de cuidados primários. Depois aqui, portanto, a ideia é como é que se pode, por um lado, perceber em como se a dignidade, se este conceito é capaz de explicar o comportamento deles ou a maneira como eles se posicionam face à sua profissão e a sua própria performance como médicos de cuidados primários, e, portanto, como é que ela se pode medir no contexto chinês. A ideia é que depois há aqui uma série portanto, fizeram uma revisão de literatura, onde estão os diferentes contributos dos diferentes autores, e um que nós todos conhecemos, que é o do Lucas, que digamos, desenvolveu uma escala de mensuração no Ocidente, e, portanto, depois tivemos que verificar se essa escala a escala mede sempre qualquer coisa. Aliás, nós costumamos dizer que se nós estruturarmos os números, eles acabam sempre por confessar, que é a especialidade dos meus colegas de estatística, acabam sempre por confessar. Mas a ideia é se, ao estarmos a medir isso, medimos efetivamente o conceito de dignidade da perspectiva dos chineses, que não é a mesma coisa, porque as categorias que são, digamos assim, depois operacionalizadas com as questões, não são rigorosamente as categorias que traduzem o conceito, poderão não ser as categorias que traduzem o conceito de dignidade na perspectiva dos chineses. Embora meçam qualquer coisa, nós, se medirmos o número de par de sapatos, há de se correlacionar com alguma coisa. Não é? Mas não quer dizer que isso seja interessante ou importante para explicar o fenómeno. E, portanto, o Lucas apresenta uma ideia que é a dignidade inerente, a dignidade ganha, que se ganha na sociedade, e uma dignidade de remediação, que é o conceito de indignidade, quer dizer, como é que nós podemos remediar atos de indignidade nos locais de trabalho. E, portanto, fizemos aqui uma série de, de de revisão da literatura, que é o que é obrigatório na revisão da literatura, e utilizamos a escala do Thomas e Lucas de 2019. Foi quando ele lançou a teoria. Desenvolveu-se a partir de 2015, é bastante operacional, e, portanto, o questionário de 2019 e nós contactamos os autores contactamos os autores exatamente para termos o apoio deles relativamente à maneira como é que nós devíamos trabalhar em contexto chinês. Portanto, fizemos muitos contactos com estes autores da escala inicial. E eles estavam, claro, completamente entusiasmados com o facto de estarmos a dar tanta importância, e eu acho que merece a importância, que até na China nós estávamos a tentar adaptá-la à realidade chinesa. Bom, a literatura review vou saltar, porque há muita coisa, andámos pelas motivações do Maslow, desde o Maslow ao McLaren, enfim, ao Vroom, enfim, há uma série de gente, as teorias clássicas de motivação. E depois, digamos assim, a ideia foi tentar saber, portanto, sobre, portanto, este é o modelo de literatura, é um modelo de investigação, que é, no fim de contas, se a motivação que desenvolvida neste ambiente de trabalho explica o turnover, a intenção de saída, a intenção que eles têm de abandonar e de valorizarem muito pouco o trabalho que fazem, porque não veem reconhecimento social. Eu estou-vos a falar em reconhecimento porque na China isso é importante, já vos vou falar porquê. E depois temos aqui umas variáveis de controle, e depois temos se há as variáveis que medem exatamente o conceito de dignidade. Portanto, uma interação respeitosa, uma igualdade, a dignidade em geral, e também a questão da indignidade. Portanto, digamos que isto são as variáveis que estão presentes no questionário do Lucas e do Thompson, e, portanto, a ideia é medimos também a motivação das pessoas, destes profissionais, já vou dizer quantos, e, portanto, e vimos se isto se relacionava com o facto de eles não quererem muito mais continuar, ou a maioria estar disposta a sair, a abandonar, a ir para outro sítio e abandonar o posto de trabalho. Não é? A metodologia
está aqui, portanto, as questões que eu já há bocadinho vestisse, que é como é que as percepções da dignidade afetam a motivação e o turnover dos physicians, portanto, dos médicos dos cuidados primários, depois temos algumas subquestões, e fizemos aqui uma série portanto, andámos a fazer portanto, naturalmente uma revisão da literatura, depois fizemos a hipótese do modelo, quer dizer, a dignidade dá origem a uma determinante para explicar a motivação, ou tem uma relação muito estreita com a motivação e com o turnover e a intenção de saída. Depois fizemos aqui uma translation e, portanto, na fase 1, a tradução, desculpem, e também verificámos se aquilo batia efetivamente com os conceitos, se esta ideia, estas questões batiam com os conceitos de dignidade que estão inerentes à cultura chinesa, às características chinesas, porque nós já sabíamos que os chineses têm, e os chineses e todas as culturas nacionais têm características diferentes, e sabemos da literatura, e que, portanto, naturalmente, as maneiras como nós, e é importante encontrar esse significado. Depois aqui fizemos uma série de focus group, enfim, etc., até que finalmente estabilizámos e medimos e fizemos as relações com a intenção de saída. Portanto, digamos que esta é a ideia, portanto, estão a ver a revisão da literatura, approach modeling, portanto, fizemos a definição desta estrutura entre as diferentes, digamos, dimensões em estudo. Portanto, traduzimos e por aí fora. O que é que nós podemos dizer? Portanto, nós conseguimos, apesar de conseguimos encontrar 2.043 respostas válidas, foram identificados 2.268 physicians, todos os que havia e mais uns tantos que colaboram, mais os que estão identificados estruturalmente, mais outros que colaboram mais, digamos assim, prestação de serviços, se quiserem. Aplicámos as questões, portanto, as provas estatísticas adequadas, e isto é as equações estruturais, portanto é um modelo das equações estruturais, Structural Equations Model, em que relaciona todo o universo das questões e de todas as variáveis, e lá está a Workplace Dignity, a dignidade no posto de trabalho, e com a motivação do trabalho e com o turnover com a intenção de mudar, etc. Portanto, e tudo isto teve, digamos, nas equações estruturais, tudo isto fizemos aqui digamos, a big picture do projeto. Portanto, até agora, portanto, como calculam, isto é um resumo, o tese é muito grande, não é? Mas é um resumo, e eu até traduzi agora, digamos, as conclusões para português, para provavelmente se tornarem mais fáceis para comunicar. Portanto, a primeira ideia é que a cultura e o contexto desempenham papéis essenciais na forma como as pessoas entendem e experienciam a dignidade. Portanto, a dignidade é um conceito, sobretudo das pessoas esquisitas, digamos, nós as pessoas esquisitas na perspectiva deste autor, que é as pessoas que são ocidentais esquisitas, o weird quer dizer, o W quer dizer ocidentais, o western, o E quer dizer educated, o I da palavra weird quer dizer industrializadas, o R quer dizer ricas e o D quer dizer democráticas. Portanto, o weird em inglês quer dizer esquisito, mas o autor deste livro que eu vos falei de 2021, o que ele fala muito da ideia de que nós temos um conceito, uma maneira de entender e de atuar relativamente diferente de todo o resto do mundo, não é? Portanto, por isso é que ele diz que nós somos esquisitos, somos muito diferentes, os ocidentais, porque somos democráticos, somos ricos, comparado com esses países, em geral, somos países industrializados, somos educados, temos educação e somos ocidentais. E, portanto, a ideia e, portanto, existem diferenças. O que é que este estudo agora, deste aluno que vai discutir, portanto, em julho, mais concretamente a 15 de julho, portanto, existem diferenças marcantes da forma como a dignidade é percebida e experienciada no local de trabalho nas culturas ocidentais, que são
tendencialmente mais individualistas, embora, enfim, haja tudo. Portugal, por exemplo, até é bastante coletivista, mas, enfim, ou pelo menos era quando o Offset fez as contas, não é? Agora não sei, as coisas mantêm-se, mas não eternamente, as características culturais mantêm-se mesmo. E, portanto, os não ocidentais que são mais coletivistas. Portanto, nas culturas ocidentais, as pessoas geralmente presumem desfrutar da dignidade. A dignidade é um conceito inerente, não é? Que vem, aliás, da cultura cristã. Enfim, nós temos dignidade por si. Portanto, lutam e indignam-se quando esses princípios de dignidade são contrariados ou não são considerados. E nas culturas das chinesas e orientais, isso não é bem um direito natural, quando estamos a falar em contextos de empregabilidade, não é um conceito natural como nós aqui demos. Os nossos sindicatos aqui dizem, aliás, de uma maneira bastante restritiva e bastante reduzida, dizem dignidade do emprego. Quer dizer, o que eles estão a dizer normalmente é a primeira fase do Maslow, que é a ideia de que, em primeiro lugar, temos que ser bem pagos, não é? Porque há realmente um grande desajuste entre os vencimentos em Portugal e na Europa, até porque a distribuição da riqueza produzida é desigualmente distribuída. Portanto, em Portugal nós temos, comparado com os outros países, distribuímos menos bem a riqueza. O patronato portanto, o capital leva bastante mais, estamos a falar em cerca de 52% sobre a riqueza produzida. Claro que se nós, portanto, e nós temos, digamos, melhores 52 ou 5, e havia um projeto dos trabalhadores ganharem mais por referência à riqueza produzida, ter uma porcentagem maior na distribuição da riqueza produzida. Mas, enfim, isto leva-nos a outras conversas. Portanto, a ideia basicamente é nas sociedades asiáticas, a dignidade está intrinsecamente ligada à avaliação dos outros. Não é tanto como nós sentimos, eu tenho dignidade por mim próprio, mas a avaliação do valor do indivíduo é predominantemente moldada pelas opiniões dos outros. E o seu desempenho e valor são avaliados por terceiros. A dignidade é a representação, para utilizar aqui a representação social, não estou certo se estou a utilizar bem, mas o professor Correia Júnior é especialista nisso e vai dizer, a maneira como na sociedade me consideram e olharem para mim, é a sociedade que me dá essa dignidade e que, portanto, me coloca numa certa hierarquia de dignidade social. As pessoas mais dignas, os mais dignatários são mais valorizados, enquanto que na cultura ocidental e os trabalhos que temos feitos, que estão feitos na dignidade, é qualquer coisa que é uma coisa que me é intrínseca, é uma dignidade natural do ser humano. E, portanto, as sociedades priorizam a dignidade dos seres humanos e das pessoas como um valor intrínseco. Aqui é muito mais. E há igualdade nas sociedades, digamos, asiáticas, pela discussão que esta tese nos permite avançar, o que não quer dizer que não possa ser refutada no futuro, que é para isso que existe a ciência. Portanto, é que isso é qualquer coisa. E somos iguais, todos somos iguais, temos a dignidade, somos todos filhos, deixamos de ser filhos dos nossos pais, na cultura cristã, para sermos filhos de todos de Deus. Isso quer dizer que em termos culturais, não estou agora a falar em termos religiosos, não, mas quer dizer que nós somos todos iguais, não é a família que determina a nossa valia, não é? Somos nós próprios, não é? E, portanto, temos exatamente o mesmo valor em termos de... Aqui não, nas sociedades asiáticas não. E as culturas asiáticas, os indivíduos têm uma obrigação relacional de manter a dignidade com os outros. Eu tenho uma obrigação moral na minha relação, de manter essa relação e essa interação, não é? E, portanto, nas culturas asiáticas, a dignidade é uma prática moral, não é tanto um direito intrínseco, é uma prática moral que regula a relação do indivíduo com os outros. E que é um bocadinho oposto à independência das culturas de dignidade. Eu sou como sou e tenho a dignidade inerente. Quer dizer, eu, nas culturas asiáticas, tenho que a construir na relação com os outros e a dignidade é-me reconhecida pelos outros. As culturas asiáticas tradicionais, a dignidade é vista como um produto da hierarquia e elitismo. Quer dizer, eu sou mais digno, nas democráticas não, nós todos temos a mesma dignidade, lá não. Há indivíduos que são mais dignatários, a idade, o conhecimento, o contributo que eles dão para a sociedade, sei lá, o prestígio que têm, dá-lhes uma outra
o Confúcio, a filosofia do confuciano, que aliás nos põe muitos problemas quando nós estamos a orientar as teses, porque nós na tese somos cartesianos. No outro dia estive a falar com uns jovens meus colegas, eu enfim, e eles diziam, pois, eles não, andam sempre aos círculos, aqueles tipos andam sempre a círculos. E, portanto, eles são muito complicados. Não, simplistas és tu, porque os cartesianos é revisão da literatura, é uma linhazinha. E eles não, eles andam em vórtice. É um vórtice, andam sempre em círculos, mas em níveis mais elevados. E houve um colega meu, numa reunião que tivemos das pessoas que estamos a orientar, em que eles indispunham muito com os chineses, eu já orientei mais de uma dúzia, seguramente, testes de doutoramento chineses, acho que agora vão ser, com estes 5 que eu tenho, vão ser 17, portanto já aprendi, os professores não têm outra, a principal obrigação dos professores é aprenderem, né? Porque aprender mais depressa possível, mas a ideia é que é um vórtice, e eles dizem, mas isso é perder tempo para andar aos circos. Não. O vento, como um aluno disse, o vento, quando se faz vórtice, tem muito mais rapidez do que sendo linear. Portanto, nós andarmos em vórtices, como o Confúcio diz, é muito mais eficaz, porque depois tem um impacto muito mais devastador do que vocês que andam numa linha linear. E, além disso, vamos aprofundando e vamos encontrando, enfim, e, portanto, a ideia do confucionismo é os indivíduos adquirem dignidade ao esforçar-se para desenvolver qualidades respeitáveis, criando uma hierarquia de dignidade dentro da sociedade, que é os outros que atribuem, não é? Não atribuem-me a mim, não é? E, portanto, ele aqui diz uma coisa que não está ainda comprovada, embora eu tenha a traduzir as conclusões, em que ele diz que há uma ideia social que a dignidade é um conceito de existência universal, isso é uma ideia, e que envolve o valor e o caráter do indivíduo. Portanto, isso é mais ou menos comum, não é? Ele diz que quer no Oriente, quer no Ocidente, todo o ser humano nasce com um certo nível de dignidade. Quer dizer, tem um certo nível. O que é que nas culturas asiáticas a pessoa tem que conquistar mais, não é? E nas culturas ocidentais é o que nós sabemos. Portanto, digamos que há aqui, e é reconhecida exteriormente, não é tanto intrínseca. E ao contrário das sociedades ocidentais, não é democrática, uns têm a mais do que outros. Portanto, a ideia é que isto significa que isso é dado para a profissão, para a intervenção social, por conhecimento, etc. E, portanto, isto faz alguma diferença nos nossos conceitos de dignidade. Nós, uma das razões que portanto, exatamente, desculpa. Exatamente, portanto, há um nível base, já disse, e agora salta-me aqui um slide, já estou mesmo a acabar. Portanto, todas as culturas ocidentais e culturas falam da dignidade, embora não estejam rigorosamente a falar da mesma coisa. Por exemplo, nós aqui com o governo do atual secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, que é o atual secretário de Estado, que foi nosso primeiro-ministro, introduziu em Portugal pela primeira vez o conceito de que toda a gente tem, que o Estado deve dar um rendimento mínimo garantido a toda a gente. As pessoas que não têm possibilidades de se autossustentar, o Estado atribui um rendimento garantido a todos, quer dizer, todos aqueles que não têm possibilidade. Portanto, reconhecem que há uma dignidade que o Estado tem que reconhecer, pagando aqueles que, por razões várias, não têm qualquer fonte de rendimento. Isso, por trás do rendimento mínimo garantido, foi introduzido por António Guterres, como vos disse, e agora chama-se outra coisa semelhante, mas enfim, a ideia é o mesmo. Todos têm a dignidade de viverem como seres humanos e, como tal, o Estado tem a obrigação de lhes providenciar os meios que eles não têm. E isto quer dizer uma ideia de dignidade intrínseca. Portanto, validou-se depois uma versão portanto, Work Dignidade, WDS é Work Dignidade Scale,
portanto, o que eles fizeram foi clarificar a definição de dignidade no local de trabalho e adotámos a mesma definição dos desenvolvimentos da escala. Adotámos um modelo de tradução, uma abordagem altamente estimada na academia para garantir a precisão e relevância da tradução. A tradução teve que ser feita com muita atenção, depois de se alterar aquilo que era através de uma série de focos grupos que estão descritos. Entramos em contato com os desenvolvedores originais da escala, que foi o Thompson e que deu, portanto, com quem colaborámos, trabalhámos muito. Organizámos um grupo de focos, um focus group de semi-estruturado, e depois vários, aliás, não foi um, foram vários, e realizamos um peer survey, tradução não está aqui famosa. E pronto, basicamente é esta. Portanto, o último slide é a dignidade do local de trabalho, é capaz de explicar e englobar uma série de dimensões que estão na questão do que diz respeito à garantia do ambiente de trabalho saudável e eficaz. A indignidade, que é o oposto no local de trabalho, não apenas afeta a motivação dos funcionários para trabalhar, mas também prejudica a saúde, o bem-estar, aumentando a intenção de turnover. E, portanto, é preciso que isto seja contemplado e que isto não se reduza a um mero... o que é fundamental, obviamente, não é só uma redução de melhores salários, não é? Não são os únicos meios para promover a dignidade no local de trabalho. Bom, estas conclusões, espero que o júri, no dia 15 de julho, onde está a ilustríssima professora Maria Luísa, aprove esta tese e é o que nós temos para oferecer e é em nome do aluno, que aliás é o autor desta tese, porque o orientador é só um facilitador, que vos ponho à disposição, mas que eu, como fiquei muito entusiasmado e como a dignidade é um conceito que os investigadores no Brasil têm dado muita importância, é um pequeno contributo para essa discussão e para o desenvolvimento do conceito, desta vez alargando ou tendo em conta outras maneiras de pensar relativamente, quer dizer, são semelhantes em alguns aspectos e dissemelhantes noutros. Muito obrigado pela vossa atenção.